Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo mais uma videoaula para vocês desse nosso módulo 10, sobre administração de discos, volumes e criptografia no Windows Server 2008. Essa é uma das lições mais importantes, eu já salientei isso na lição anterior e vou salientar novamente, é sobre como garantir a recuperação, o acesso aos dados criptografados naqueles casos em que ocorre algum problema. O usuário que criptografou o dado morreu, ele acertou na Mega Sena e não veio mais na empresa, ele foi demitido, se recusa a fazer o logon e descriptografar os arquivos e assim por diante. Que medidas você, como administrador responsável pela guarda dos dados, pode tomar para garantir que nessa situação a empresa possa ter acesso aos arquivos criptografados, que afinal são arquivos da empresa, não são arquivos pessoais do usuário. É importante salientar aqui que isso tem que estar muito bem definido na política de segurança da empresa. O padrão que a gente faz nas empresas é ter um documento bem detalhado sobre como funciona a política de segurança, o que o usuário pode, o que o usuário não pode fazer, o que é monitorado, o que não é monitorado. E quando você admite, quando você contrata um novo funcionário, você tem que dar uma cópia desse documento para ele e um treinamento rápido, normalmente uma tarde, 2, 3 horas já é o suficiente para expor os pontos principais da política de segurança, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Eu vou aqui abrir um parênteses, citar um exemplo rápido de uma empresa que eu prestei consultoria e ela estava com muito problema no acesso à internet, porque os funcionários estavam acessando muito, ficando em rede social, enfim, perdendo tempo com coisas que não eram relacionadas ao trabalho da empresa. Isso evidentemente diminui produtividade, aumenta custos e causa uma série de problemas para a empresa. Nós fizemos um teste no primeiro mês, nós apenas mandamos um e-mail para todos os funcionários só informando que o acesso à internet iria ser monitorado, ou seja,
lá no servidor ia ficar registrado qual funcionário estava acessando qual site, em qual horário, etc, etc. E no final do mês geramos um relatório com os acessos de cada funcionário e mandamos para o funcionário por e-mail. E junto no final do relatório foi feito um gráfico onde dizia assim: você passou no mês tantas horas no site tal, tantas horas no site tal, e aí pegava ali os 15 sites nos quais o funcionário gastou mais tempo, e aí no final fazia uma comparação. Você gastou 1,25 dias de trabalho acessando o site tal. Não foi dito que haveria alguma punição nem nada, apenas foi informado. Só o fato de primeiro avisar que ia ser feito o monitoramento e depois dar um relatório detalhado que o funcionário via que ele estava sendo monitorado, que a empresa sabia e que tinha o direito de fazer esse monitoramento, caiu em mais de 95% no segundo mês os acessos com sites não relacionados a trabalho. Então, só o fato de monitorar e de deixar bem claro como são feitas as coisas, e isso tudo é papel do gerente de segurança e tem que estar no documento de política de segurança, já ajuda bastante. E essas políticas para garantir a recuperação e o acesso aos arquivos criptografados em casos excepcionais, por exemplo, morte do usuário, tem que estar bem claros no documento na política de segurança da empresa. O que nós vamos ver nesta videoaula? Vamos aprender a fazer backup dos certificados digitais e aprenderemos também depois como importar um desses certificados para poder garantir a restauração, o acesso aos dados criptografados. Quando um usuário comum entra lá e faz criptografia de seus arquivos, é gerado um certificado para o usuário, conforme eu já detalhei na lição anterior, e tem também um certificado para aquele usuário configurado como agente de recuperação. Somente esses dois usuários é que podem acessar os arquivos criptografados, ou seja, o próprio usuário que fez a criptografia através do seu certificado, ou o usuário configurado como agente de recuperação através do seu certificado de agente de recuperação. Lembrando que o agente de recuperação padrão em um domínio é a conta administrador do domínio, e em um servidor que não faz parte do domínio é a conta servidor local. Então, disso aí fica fácil concluir que a maneira de garantir o acesso aos dados criptografados é fazendo o backup do certificado do usuário e também o backup do usuário configurado como agente de recuperação. É uma dupla garantia. Esses dois certificados é que garantem o acesso aos dados criptografados pelo usuário, ou um ou outro. Não precisa ter os dois necessariamente, mas eu recomendo fazer o backup dos dois para ter uma dupla garantia, né? Para ter certeza que vai ter acesso aos dados. Onde fazer esse backup? Um erro muito comum é fazer o backup no próprio HD do servidor, por exemplo. Supor que você tem um member server lá, não faz parte do domínio, e você faz o backup dos certificados numa pasta no HD do servidor. Só que acontece que a cópia original do certificado está no HD e o backup está no HD. E se o HD fritar, se der um problema e perder o acesso ao HD, você perde acesso aos certificados originais e também a cópia de segurança dos certificados. Então, esse backup tem que ser feito. Se fosse antigamente, eu ia dizer num disquete. Hoje, a maioria dos servidores e computadores nem com drive de disquete mais vem. Então, num pendrive, que é o dispositivo móvel mais comum e mais barato que a gente encontra hoje em dia. Aqui nos exemplos dessa lição, apenas para facilitar, eu vou fazer um backup na área de trabalho do usuário e depois depois o correto seria copiar esses certificados para um pendrive ou para uma pasta compartilhada na rede em outro HD. Né? Não ter a regra do backup a regra número 1 do backup é não ter o backup, a cópia e os originais no mesmo disco rígido. Né? Às vezes o usuário faz uma outra confusão, ele tem o disco 0 lá que tem o volume C e o D. Aí ele faz o backup no D achando que está seguro, mas os dois volumes estão no mesmo disco. Se o disco fritar, vai perder o C e vai perder o D.
Então a regra não é em volumes diferentes, mas sim em discos diferentes. Então, repetindo aqui no nosso exemplo, eu vou fazer na área de trabalho e o correto depois seria copiar esses certificados para um pendrive ou para um drive compartilhado na rede. Deve ter definido da política de segurança, no documento de política de segurança da empresa, a periodicidade em que deve ser feito o backup desses certificados. Eu recomendo que seja feito pelo menos uma vez por semana. Aí é questão de você se programar como administrador de rede, agendar as tarefas e tentar automatizar isso aí da maneira que for possível, ok? Então nós vamos nessa videoaula ver como fazer o backup do certificado do agente de recuperação, como fazer o backup do certificado do usuário, como importar um desses certificados depois. Deu um problema, alguma coisa, não estou tendo acesso aos dados que um usuário criptografou e como é que eu faço? Aí eu tenho que ir lá importar o certificado do usuário e a partir disso é que eu consigo ter acesso aos arquivos que ele criptografou. Tá? E eu coloquei aqui em vermelho letras maiúsculas para ficar bem chamativo novamente. E vou ser repetitivo, eu terminei de falar isso, vou falar de novo. Não faça o backup dos certificados no HD do computador, onde estão os certificados originais, normalmente é onde o Windows está instalado, né? No C2 pontos. Pois se pifar o HD, você perde os certificados originais e também os backups. Então, perdeu o original, perdeu o backup, perdeu o acesso aos arquivos criptografados de maneira definitiva. Eu estou sendo repetitivo porque isso é importante. Isso é um problema que você com certeza vai enfrentar como administrador de rede. Então, tem que ter esse cuidado. É esse cuidado que diferencia o administrador verdadeiramente qualificado daquele que simplesmente vai fazendo as coisas do jeito que dá e resolvendo os problemas à medida que aparece, sem saber direito o que está fazendo, na base da tentativa e erro, ok? Então, e repito aquele cuidado, às vezes você confunde volume com disco. Por exemplo, você pode ter um disco lá de 4 terabytes que foi dividido em 2 terabytes para o volume C e 2 terabytes para o volume D. Só que os dois volumes estão no mesmo disco, então não adianta fazer o backup no D achando, faço o backup do que está no C no D, daí eu estou protegido. Não está protegido, porque se fritar o disco, perde o C e perde o D. Então é em discos diferentes, não em volumes diferentes, ok? Repetir, porque isso é importante. Eu não quero que você, como aluno desse curso, depois quando for trabalhar lá na empresa, cometa esse erro. Estamos combinados, então? Vamos lá. Vamos ver agora algumas recomendações gerais sobre criptografia. Depois nós vamos lá para o nosso servidor para colocarmos a mão na massa e aprender a fazer o backup dos certificados. Vamos lá, então. Observações importantes sobre criptografia. Antes de qualquer alteração na diretiva de recuperação, na configuração do agente de recuperação da criptografia, faça um backup das chaves de recuperação em um pendrive. Ou seja, você vai lá, mudou alguma coisa na empresa, você vai mexer lá nas contas ou na conta que está configurado como agente de recuperação. Antes de fazer isso, como uma medida de garantia, faça um backup do certificado dos usuários e mais do certificado do atual usuário configurado como agente de recuperação. Este procedimento garante que os arquivos criptografados pelo usuário poderão ser descriptografados caso haja algum problema com as configurações do agente de recuperação. Pode ser que você errou lá, excluiu todos os agentes de recuperação, excluiu o certificado dos usuários por um erro operacional, e aí se você não tiver o backup de certificado, se foi o acesso aos dados criptografados. É necessário fazer logon com um administrador ou com uma conta com permissão de administrador para poder fazer o backup do certificado do agente de recuperação. Se a sua conta for configurada como agente de recuperação, você pode descriptografar arquivos criptografados por outros usuários. Simplesmente lá acessa as propriedades do arquivo ou da pasta, vai no botão avançado e desmarca aquele atributo de criptografia. Só quem pode fazer isso é a conta ou as contas que estiverem configuradas como agente de recuperação. Por padrão tem uma única conta, a conta administrador do domínio, quando for um ambiente de domínio, ou a conta local administrador, quando for um member server não conectado a um domínio.
Para realizar tal operação, o certificado digital correspondente à conta do agente de recuperação deve estar instalado no computador onde a operação será realizada. Para obter o máximo de segurança, criptografe as pastas antes de começar a criar arquivos, gravar arquivos importantes nela. Isso faz com que os arquivos criados dentro de uma pasta que já foi criptografada sejam automaticamente criptografados. Tá? Isso aí, lembra da lição teórica anterior? Quando você criptografa uma pasta, você escolhe se quer criptografar a pasta e os arquivos que já estão lá dentro. Aí você escolhe se quer ou não criptografar o que já está lá dentro. Mas depois que você criptografa a pasta, os novos arquivos que forem criados dentro de uma pasta criptografada serão automaticamente criptografados, ok? Então uma recomendação é, vai criar uma pasta na rede lá, vai colocar arquivos criptografados lá, criptografa a pasta, antes de começar a gravar os arquivos lá dentro. Se os usuários salvam a maior parte dos seus documentos na pasta Documentos, criptografe essa pasta. Isso assegura que os documentos pessoais sejam criptografados por padrão. No caso dos perfis de usuários móveis, deve-se fazer isso apenas se a pasta Documento for redirecionada para uma pasta compartilhada num servidor de rede, onde ficam armazenados os perfis dos usuários. É aquele caso de perfis viajantes, roaming profiles, que nós vimos em detalhe lá no módulo 9. Se você já não lembra mais do conceito de profile viajante, de roaming profile, volta lá e dá uma revisada no módulo 9. Sempre criptografe pastas em vez de arquivos individuais, para que, caso um programa crie arquivos temporários durante a edição, esses arquivos temporários também sejam criptografados. É o caso do Word, tu abre um documento do Word, fica digitando ali e salva. Salvou a primeira vez, ele cria um arquivo temporário. E aí, vai digitando, alterando, etc., vai salvando. À medida que você vai salvando, de tempo em tempo, ele vai criando novos arquivos temporários. Se a pasta for criptografada, esses arquivos temporários também serão criptografados. Agora, se você tiver criptografado só o arquivo e não a pasta, os arquivos temporários gerados durante esse salvamento não estarão criptografados. Então, como medida de segurança, sempre criptografe a pasta. O agente de recuperação designado deverá exportar o certificado de recuperação de dados e a chave particular para um disco, um pendrive, guardá-los em um local seguro e excluir do sistema a chave particular de recuperação de dados, não a chave geral do agente de recuperação, porque senão daí desabilita a criptografia. Desta forma, a única pessoa que poderá recuperar dados do sistema será aquela que possui acesso físico à chave particular de recuperação de dados. Esses procedimentos foram descritos na lição anterior deste capítulo. E deve-se manter o menor número possível de agentes de recuperação. Preferencialmente um único, no máximo 2, dependendo do tamanho da empresa, da política de segurança. Desse modo, menos chaves ficarão expostas a ataques criptográficos e haverá mais garantias de que os dados criptografados não sejam descriptografados inadequadamente. Tá? Então não é uma boa ideia ficar pensando, vou colocar todo mundo como agente de recuperação, daí todo mundo pode descriptografar o que todo mundo criptografa. Evidentemente que não é uma boa política, além de virar uma bagunça, vai expor um número maior de chaves a ataques contra a criptografia. Muito bem. Da teoria era isso, agora nós vamos lá para o nosso servidor e vamos fazer uns exemplos práticos. Vamos fazer um backup de recuperação, um backup do certificado do agente de recuperação, um backup de um certificado usuário, vamos ver como importar esse certificado e, por fim, vamos ver como alterar a política do agente de recuperação, ok? Vamos então para o nosso servidor, pôr a mão na massa. Muito bem, estamos aqui no nosso servidor, onde eu vou mostrar como fazer o backup da conta, do certificado da conta configurada como agente de recuperação. Esse servidor que eu estou, ele é um controlador de domínio. Ele faz parte do domínio abc.com, evidentemente um domínio de teste aqui do nosso laboratório. E eu vou mostrar o passo a passo de como fazer o backup desse certificado. Eu vou fazer o backup do certificado aqui na área de trabalho.
Apenas a título de exemplo, lembrando que o correto é você fazer o backup ou num pendrive ou em uma pasta compartilhada na rede, uma pasta que esteja em outro HD, não no HD onde está instalado o Windows, para não ficar o certificado original e o backup no mesmo disco, ok? Então, eu vou fazer aqui na área de trabalho, depois você poderia copiar daqui para um pendrive, por exemplo. Pendrive esse que seria armazenado em local seguro, conforme definido nas políticas de segurança da empresa. Vamos lá então. Para fazer o backup do certificado da conta configurada como agente de recuperação. O que nós vamos fazer? Vamos abrir o console gerenciamento de diretiva de grupo. Esse console está aqui em iniciar, ferramentas administrativas. Se não aparece direto o menu ferramentas administrativas, você pode entrar no painel de controle. Dentro de painel de controle tem a opção ferramentas administrativas. Como fazer para exibir ou ocultar essa opção ferramentas administrativas diretamente no iniciar? Foi visto lá no capítulo 4, ok? Então vamos lá, ferramentas administrativa, gerenciamento de diretiva de grupo. Vamos abrir então esse nosso console de gerenciamento de diretiva de grupo. Ok? Esse é um console com o qual nós vamos trabalhar muito lá no módulo 18, é o console para gerenciamento de GPOs. Ele mostra aqui em cima a floresta que eu tenho, conceito de floresta, árvore de domínios e domínios lá no capítulo 5, tá, pessoal? Ele mostra essa opção domínios, eu clico aqui, e ele mostra os domínios que eu tenho. No meu caso, tenho um único domínio aqui, que é o abc.com. Clico no sinal de mais e tem essa opção aqui, ó, Default Domain Policy, a política padrão do domínio. Clica com o botão direito do mouse nessa opção Default Domain Policy e no menu de opções que é exibido, clica em editar, ou seja, eu vou editar as políticas padrões do domínio, a GPO com as políticas padrões do domínio, ok? Abri um novo console, editor de gerenciamento de grupo, com a política padrão do domínio já carregada, ó, Default Domain Policy. Aqui, que caminho vocês vão seguir? Vamos vir aqui em configurações do computador. Dentro de configurações do computador, abre essa opção diretivas. Dentro de diretivas, configurações do Windows. Abre essa opção. Dentro de configurações do Windows, você tem configurações de segurança. Abre essa opção. E dentro de configurações de segurança, tem diretivas de chave pública. Ok? Então, todo o caminho, ó, configurações do computador, diretivas, configurações do Windows, configurações de segurança, diretivas de chave pública, e dentro de diretivas de chave pública nós temos essa primeira opção, que é sistema de arquivos criptografados. E aqui chegamos nessa opção sistema de arquivos criptografados. Ele mostra qual ou quais contas estão configuradas como agente de recuperação. Observem que aqui na coluna finalidades ele diz que é recuperação de arquivo. E a única conta que por padrão está configurada como agente de recuperação é a conta administrador. Aqui ele exibe o certificado da conta configurada como agente de recuperação. Como é que eu vou fazer para fazer um backup desse certificado aqui? Clica com o botão direito do mouse nele e no menu de opções que é exibido em todas as tarefas, exportar. Aí ele vai vir a abrir para nós aqui um assistente de exportação de certificados. A primeira tela do assistente é apenas informativa, dá um clique em avançar. Aqui ele pergunta se quer exportar a chave particular ou não, tá? No nosso caso, nós vamos escolher a chave particular, né? Ela é o que? É um meio de proteger o acesso ao certificado digital através de uma senha. Então, se eu quiser que esse certificado seja protegido por senha, ou seja, para importar ele depois,
eu tenho que informar uma senha, eu tenho que marcar essa opção. Se você não tiver uma senha definida, apenas estará habilitada a opção não exportar chave particular. No nosso caso aqui, para simplificar, vamos marcar essa opção não exportar a chave particular. Surge uma tela perguntando o formato para exportação do certificado. Nessa tela já vem selecionada a opção X509, binário codificado para DER, extensão *.ser. É essa a extensão padrão que nós utilizamos. Certifique-se de que essa opção primeira aqui esteja selecionada e clique em avançar. Agora ele pergunta aonde você quer salvar o arquivo. Aqui que o correto já seria salvar direto num pendrive ou em um drive compartilhado na rede. Eu vou salvar na minha área de trabalho e depois vou copiar para um pendrive. Vamos lá aqui, clicar no botão procurar. Ele pergunta aonde eu quero salvar. Eu tenho esse botão aqui, ó, procurar pasta. Ele me exibe a área aquela árvore de pastas, né? Eu clico em desktop, minha área de trabalho. E aqui eu informo um nome. Eu vou botar aqui certificado, sublinhado, agente recuperação, sublinhado, abc.com. Ponto .ser, que é a extensão desse formato X509. Então eu coloquei aqui cert para indicar que é um certificado. Isso aqui é apenas uma convenção de nomes. Se você quisesse botar o nome chico.ser, podia botar, não tem problema. Aqui, para indicar que é o agente certificado do agente de recuperação e do domínio abc.com. Defini o nome, escolhi a pasta, clico em salvar. Ele já traz aqui o nome completo da pasta, o nome do certificado. Clico em avançar. Aí ele mostra aqui tudo as opções que eu escolhi, né? Se eu precisar voltar, alterar alguma coisa, eu posso clicar em voltar. Se não é o caso, está tudo ok, eu clico em concluir. E em instantes ele diz que a exportação teve êxito. Ok, ele conclui, fecha o meu assistente. Eu posso fechar aqui o editor de gerenciamento de diretiva de grupo. Posso fechar o console de gerenciamento de diretiva de grupo. E olha quem está aqui na nossa área de trabalho. O arquivo ser agente de recuperação -abc.com.ser. Ou seja, acabamos de fazer um backup do certificado do agente de recuperação. O próximo passo, eu não vou fazer aqui porque eu não tenho drive de disquete nem pendrive nesse servidor, seria copiar esse backup ou para um pendrive ou para um drive de rede em outro servidor, para que não fique o backup e o original no mesmo disco, ok? Então, cumprimos a nossa primeira etapa proposta, que é backup do certificado do agente de recuperação. Agora nós temos uma segunda etapa a cumprir, que é fazer o backup do certificado do usuário. Aí como é que você faz para fazer, por exemplo, o J Silva lá, você quer fazer um backup do usuário J Silva. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer o logon no servidor como usuário J Silva. Ou seja, você tem que fazer o logon com o usuário, com a conta de usuário para a qual você quer fazer o backup do certificado. Então eu vou fazer o logon, eu tenho aqui um outro servidor na rede, vou fazer o logon nesse servidor com o usuário José da Silva. A senha do J Silva. Estou fazendo o meu logon bonitinho aqui. Estou aqui logado no servidor J Silva, no outro servidor com a conta J Silva, e quero fazer o backup do J Silva. Um detalhe importante que eu já salientei no final da videoaula anterior é que vocês devem
o J. Silva já deve ter criptografado algum arquivo, porque se ele não criptografou nenhum arquivo, o que vai acontecer? Não vai ter sido gerado o certificado dele ainda. E aí não tem sentido fazer backup se não foi gerado o certificado ainda. No caso aqui eu já deixei preparado para o nosso exemplo, já fiz anteriormente o logon com o J. Silva, criptografei um arquivo só para gerar o certificado. E agora como é que eu faço o backup do certificado do usuário J. Silva que eu estou logado? Eu tenho que abrir o Internet Explorer, então vamos aqui em iniciar, todos os programas, Internet Explorer. Vamos esperar o IE carregar, carrega com uma página padrão, né? Dentro do Internet Explorer tem que ir em Ferramentas, Opções da Internet. Vai abrir uma janela aqui, conhecida, né, nossa, com várias opções de configuração na internet. Você clica aqui na guia Conteúdo. Dentro da guia Conteúdo, clique no botão Certificados, aqui, ó. E aí ele abre uma janela onde tem a lista dos certificados do usuário atualmente logado, que é o J. Silva. Está aqui o certificado dele, que foi gerado, repito, porque anteriormente eu já havia feito o logon e já havia criptografado um arquivo. Quando você criptografa o primeiro arquivo é que é gerado o certificado do usuário. Seleciono o J. Silva e clico aqui em exportar. Novamente vai abrir um assistente de exportação do certificado. Vamos lá, primeira etapa é apenas informativa. Pergunta se eu quero ou não exportar a chave particular. Eu vou exportar a chave particular do usuário para proteger o certificado com senha. Sim, exportar a chave particular. Aqui ele me dá uma tela perguntando o formato e ele já detecta que só pode ser esse formato PFX, que é o padrão do Windows. Vou aceitar a sugestão dele, clico em avançar. E aqui ele me pergunta a senha que eu vou definir para o certificado. Então, eu vou definir uma senha aqui. Confirma a senha. Essa senha, depois deu um problema com o usuário, alguma coisa, eu preciso importar esse certificado. Nós vamos ver depois como importar um certificado. Vai ser fácil vai ser solicitada a senha na hora da importação. Ou seja, é uma proteção adicional para o certificado. Clico em avançar. Aonde eu quero salvar, clico aqui em procurar. Botão procurar pasta. Vou salvar novamente na área de trabalho, né? E vou dar um nome aqui. Cert, sublinhado, pessoal, sublinhado o nome da conta, jsilva.pfx. Pronto. Aí eu sei que é o certificado pessoal do usuário J. Silva. Vai salvar na área de trabalho, repetindo, depois o correto é copiar esse certificado para um pendrive ou para um drive de rede, para uma pasta compartilhada na rede. Definido aonde vou salvar, o nome do arquivo, avançar, e aí é exibida a tela final do assistente. Se eu precisar alterar alguma coisa, eu uso o botão voltar, não é o caso aqui. Dou um clique em concluir, a exportação teve êxito. Você vai estar de volta àquela janelinha de certificados, fecha ela. Você vai estar de volta à janela opções da internet, dá um OK. Fecha o Internet Explorer e está aqui, na nossa área de trabalho, o nosso certificado pessoal do J. Silva. Agora vamos supor que, por algum motivo, lá no outro servidor eu preciso desse certificado pessoal do J. Silva para descriptografar alguns arquivos que ele criptografou lá. Como é que eu faço? Primeiro passo, eu vou copiar esse certificado aqui para o meu outro servidor. Ele não deixa copiar aqui. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos supor agora o que eu precise. Eu ia copiar para outro servidor, mas não precisa. Tá? Vamos ver se ele deixa aqui. Captura. Não deixa copiar. É que eu estou numa máquina virtual, eu queria copiar para o outro, mas não tem problema. O procedimento é indiferente de onde foi. Vamos supor que deu um problema nesse servidor aqui. Você teve que reinstalar o Windows.
reinstalou o Windows, baixou os arquivos de novo e alguns arquivos estavam criptografados. E aí você não tem acesso aos arquivos criptografados. Qual é a única maneira de ter acesso a esses arquivos? É ou ter uma cópia do certificado do agente de recuperação ou ter uma cópia do certificado do usuário que criptografou os arquivos. Esse é aquele caso que acontece quando um profissional que não tem esse conhecimento formata o computador, reinstala o Windows, não fez o backup do certificado, vai tentar acessar uma pasta que tinha sido criptografada antes, mesmo criando um usuário com o mesmo nome do que criptografou a pasta, com a mesma senha, mas não tem o acesso ao certificado anterior, tá feita a bagunça. Tá? Então, vamos supor que deu algum problema aqui, eu quero importar esse certificado no meu computador. É extremamente simples. Importar um certificado, basta ter uma cópia do arquivo do certificado, clica com o botão direito do mouse no arquivo e aí vai aparecer essa opção instalar PFX. Aqui eu quero fazer um parênteses porque são duas opções diferentes. Se for o certificado pessoal do usuário, com a extensão .pfx, você clica com direito, vai aparecer instalar PFX. Se for o certificado do agente de recuperação, .ser, você clicar com o direito nele, vai aparecer instalar certificado. Então, são duas opções diferentes. Se for o certificado do agente de recuperação, clica com o direito, aparece instalar certificado. For o certificado do usuário, você clica com o direito, aparece instalar PFX. No nosso caso, vou instalar esse do usuário, só para mostrar para vocês que como nós definimos uma senha na hora de exportar, ele vai pedir a senha agora na hora de importar. Então clica com direito, instalar PFX. Bem-vindo ao assistente para importação de certificados. Primeira etapa é somente informativa, clica em avançar. Aí ele pergunta de onde é que está o arquivo. Ele já traz o caminho completo porque é o nome do que eu cliquei, é o nome do arquivo onde eu cliquei com o direito em cima. É só confirmar, clica em avançar e ele pede a senha. Se eu não digitar a senha ou digitar a senha errada, ele não vai fazer a importação. Vou digitar uma senha errada aqui só para mostrar para vocês e vou tentar avançar. Olha, a senha digitada é incorreta. Ou seja, se não souber a senha que foi usada lá na exportação, não consegue fazer a importação agora. Vou digitar a senha correta. Agora sim, ele deixou eu seguir. Aí ele pergunta, aonde eu quero armazenar o certificado? Eu sempre uso selecionar automaticamente o armazenamento de certificados conforme o tipo de certificado. O próprio Windows sabe onde ele vai armazenar. Se for o certificado do usuário, tem um local. Se for o certificado do agente de recuperação, tem outro local. Avançar. Ele dá um resumo das opções que eu selecionei. Clico em concluir. A importação obteve êxito. Então, isso seria o que você iria fazer no caso, por exemplo, deu um problema lá no computador do usuário, o usuário tem uma pasta com arquivos criptografados e você vai ter que formatar o Windows, não tem jeito. Então, faz uma cópia, um backup dessa pasta, formata, faz um backup dessa pasta com os arquivos, exporta o certificado, conforme a gente viu no exemplo anterior, salva esse certificado num pendrive, formata, reinstala o Windows, cria uma conta de usuário com o mesmo nome, mesma senha anterior, faz o logon com essa conta e importa o certificado. Depois que você importou o certificado, volta a ter acesso os arquivos criptografados anteriormente. Se não tiver exportado o certificado e formatou o Windows, adeus ao acesso aos arquivos criptografados. E isso acontece muito seguidamente. E aí bate o desespero no usuário, porque eles não tem mais, ninguém mais consegue restaurar. Os arquivos estão ali, ele enxerga os arquivos, tenta abrir, está acesso negado, porque não tem mais o certificado que foi gerado quando ele criptografou os arquivos. Ok? Então já aprendemos a fazer backup do certificado do agente de recuperação,
backup do certificado do usuário e aprendemos a restaurar o certificado, a importar o certificado. Agora, como etapa final, nós vamos aprender como configurar, alterar a diretiva do agente de recuperação. Vou minimizar aqui. O que significa isso? Nós vimos que, por padrão, o agente de recuperação, a conta configurada como agente de recuperação no domínio, é a conta administrador do domínio, e num servidor local é a conta administrador local. Você pode alterar, adicionar outra conta como agente de recuperação. É o que eu vou fazer aqui no meu servidor do domínio. Eu vou adicionar uma segunda conta para também ser agente de recuperação. Essas definições, antes de fazer na prática, já tem que estar tudo bem planejado e definido na política de segurança da empresa. Quantas contas vão estar configuradas como agente de recuperação? Quais são essas contas? Quem fica com a guarda desses certificados? Tudo isso tem que estar bem definido para garantir o acesso aos dados e para saber quem pode fazer o quê. Então vamos aqui a um exemplo de como eu posso configurar qual ou quais contas vão atuar como agente de recuperação. Vamos lá então? Muito bem, vamos então ao nosso exemplo final dessa nossa aula prática, que é como nós vamos configurar a diretiva do agente de recuperação. O que é isso? Já falei anteriormente, vou repetir, por padrão, a conta administrador do domínio é configurado como agente de recuperação para um ambiente de domínio e a conta administrador local é configurada como agente de recuperação para um member server, que não faz parte do domínio. Pode ser que por algum motivo você queira incluir o certificado de outra ou outras contas para também poderem ser agente de recuperação. Isso depende do tamanho da empresa, da política de segurança, etc. Você, como administrador, tem que saber que existe essa possibilidade. Nós vamos fazer um exemplo aqui onde nós vamos adicionar um segundo certificado como agente de recuperação do domínio abc.com. Por padrão, o único certificado é do certificado da conta administrador. Nós vamos adicionar um segundo certificado. Como é que eu faço isso? Vamos para a prática então. Iniciar. Vamos em ferramentas administrativas e vamos abrir o nosso console gerenciamento de diretiva de grupo. Lembrando que esse console vocês vão usar ele à exaustão lá no capítulo 18, quando nós trabalharmos sobre GPOs, Group Policy Objects. Não é o caso aqui, nós temos apenas que ver apenas o exemplo de como adicionar um segundo certificado para também ele poder ser um agente de recuperação. Então, expande a floresta, nós temos o abc.com, os domínios da nossa floresta só tem um, o abc.com, e dentro de abc.com tem essa primeira GPO, Default Domain Policy. Clica com direito nela e vai em editar. Vai abrir o console para edição de GPOs com a GPO Default Domain Policy já carregada. Lembra no caminho? Configurações do computador, diretivas, dentro de diretivas, configurações do Windows, dentro de configurações do Windows, configurações de segurança, dentro de configurações de segurança, diretivas de chave pública e dentro de diretivas de chave pública, sistema de arquivo criptografados. Já temos aqui uma conta, um certificado configurado como agente de recuperação, que é a conta, o certificado da conta administrador, conforme já comentei anteriormente. Por padrão, a conta administrador é o agente de recuperação para o domínio. Para adicionar uma outra conta para também ser agente de recuperação, clica com direito aqui em Sistema de Arquivos Criptografados e tem essa primeira opção, adicionar agente de recuperação de dados. Clica nele, vai abrir um assistentezinho para mim adicionar mais um agente de recuperação. A primeira tela é apenas informativa, clica em avançar. Aí ele pergunta onde eu quero procurar o usuário que vai ser adicionado como agente de recuperação. Se eu tiver o certificado do usuário, tem que ser o .ser, não pode ser o .pfx, aquele. .ser, pode clicar em procurar nas pastas, vai lá na pasta onde está o certificado e
manda importar ele. No nosso caso, vamos procurar no próprio Active Directory na lista de usuários, procurar no diretório. No meu exemplo, eu vou usar o usuário jsilva2, que é o usuário que já tem um certificado. Mandar. Então, digito o nome do usuário, localizar agora. Tá lá o José da Silva Pereira. Pá. Marco ele. Ok. Ele já traz aqui o certificado ou os certificados que o usuário tem. Seleciono o que eu quero, dou um OK. Aí aqui ele diz que o Windows não pode determinar se esse certificado foi revogado ou não. A função de revogação não pode verificar a revogação do certificado. Deseja instalar certificado? Ele está dando essa mensagem porque eu não tenho um servidor de gerenciamento e revogação de certificado. Sim, quero instalar assim mesmo. Ele já traz aqui, José da Silva, clico em avançar. Ele dá um resumo do que eu escolhi. Se eu precisar alterar alguma coisa, voltar, não é o caso. Concluir e confirmo. Pronto. Ele acaba de adicionar mais um certificado como agente de recuperação. E assim eu poderia adicionar 1, 2, 3, 10 certificados para ser agente de recuperação. Claro que isso depende das políticas da empresa. Fechar aqui. E tem também aquela recomendação de não sair adicionando todo mundo como agente de recuperação. Normalmente, depende muito do porte da empresa. Normalmente tem 1, 2 ou 3. Ou, se for uma empresa maior, você pode ter um agente de recuperação de cada filial. Depende muito da estrutura da empresa. O importante é você, como administrador, saber que existe essa opção e como utilizá-la. Tranquilo então, pessoal? Essa parte prática sobre os backups de certificado de usuário, certificado do agente de recuperação, como importar depois o certificado, como adicionar um novo usuário, um novo certificado para ser um agente de recuperação adicional. Acho que é bem tranquilo, não tem só saber o caminho certinho, lembrando sempre que esses caminhos todos, esses passos bem detalhados, estão no PDF do módulo. Você pode e deve consultar o PDF a qualquer momento. E só para finalizar, sendo bastante repetitivo, não esqueçam que o backup dos certificados deve ser feito ou num pendrive ou numa pasta compartilhada na rede que não seja no mesmo disco onde o Windows está instalado, porque senão você vai ter os certificados originais e os backups no mesmo disco. Se pifar o disco, você perde os certificados originais, perde os backups e, portanto, perde o acesso aos arquivos criptografados, ok? Tenho certeza que depois de eu repetir tantas vezes, vocês não vão cometer esse engano. Estamos combinados, então? Por essa aula era isso. Na próxima aula vamos ver o comando Cipher, que é comando para fazer criptografia, e depois ainda teremos mais uma aula, uma videoaula desse módulo, para encerrar o módulo 10, sobre compactação de arquivos em volumes NTFS. Ok? Então, até a próxima lição. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura. São mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo.
Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1h e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.